chegou o momento de você tranquilizar. Você vai tranquilizar muitos corações, tá? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Deus vai falar conosco através da Juliana. Ela lendo a palavra de Deus, ela vai trazer uma mensagem para nós agora nesse momento. Então vamos dar a oportunidade à Ju, para que ela possa trazer a mensagem da palavra de Deus. Vamos lá, Ju? Vamos lá. Hoje a gente vai meditar no livro de Gênesis, no capítulo 45. 45? Isso, do versículo 1 ao versículo 14. Aqui já fala da parte onde José já se revelou para os seus irmãos, né? Quando ele estava lá no Egito, que os irmãos dele foi buscar alimento, ele não conseguindo segurar mais a emoção, ele se revelou para os irmãos. Então tá Gênesis, capítulo 45, do versículo 1 ao 14. 1 ao 14. Isso. Então vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Passagem bonita, Ju. Bonita, né? O Adão estava lendo com o Enzo. A história de José. E essa passagem me chamou tanto a atenção que um dia eu ouvi o pastor Márcio falando que José, Deus preservou para a continuação, que era o Deus da aliança, né? Deus tinha feito aliança com Abraão, que institui um povo, uma nação. E José fala que ele usa assim a palavra de Deus, a graça de Deus com seus irmãos, mostra para ele assim: não foi vocês, foi Deus. Exatamente. O que vocês fez era parte do plano de Deus para preservar. Então os irmãos de José, eles ficou morrendo de medo, porque eles estavam frente ao seu irmão que eles tinham injustiçado. Eles tinham jogado José num poço, queriam matar José, e depois eles decidiram vender José. Eles não conseguiram responder se o pai dele ainda estava vivo, porque temiam o confronto que aquela pergunta trouxe para eles, né? O confronto com o passado.
Ali José mostrou o amor dele pela família, a família da aliança, quando ele pergunta: vive ainda meu pai? Então assim, ele morava na terra do Egito, ele formou uma família no Egito, ele passou por todo o processo lá no Egito de ser escravo, de ser injustiçado a segunda vez pela mulher de Potifar, de ter sido lançado na prisão, de ter interpretado o sonho do copeiro e do padeiro e falado para eles: não te esqueçam de mim. Mas quando o faraó tirou o copeiro e o padeiro da prisão, eles esqueceram de José. Porque José interpretou o sonho deles e falou: não te esqueça de mim quando você estiver lá. Só tudo isso era o plano de Deus. Plano de Deus. Aí faraó tem o sonho, o copeiro lembra de José. Porque nenhum dos videntes e os adivinhos que faraó tinha chamado, que ele ficou atemorizado, aquele sonho tirou a paz completamente de faraó. E ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Todos tentaram, de uma maneira ou de outra, dar alguma interpretação, os videntes e os magos de faraó, mas nenhuma daquela interpretação trouxe paz ao coração de faraó. Quando o copeiro lembra lá da prisão de José, que José interpretou o sonho dele, como José interpretou aconteceu. Aí faraó vai, tira Moisés da prisão, José da prisão, José interpreta o sonho e ele é colocado governador sobre o Egito. Que coisa, hein? Então, assim, é a soberania de Deus, é o Deus da aliança preservando o seu povo. Assim como Moisés apontava para Cristo, José também apontava para Cristo. E José interpretou isso tão lindamente aqui que essa passagem me emociona no versículo 5, que ele fala: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Então José, ele tinha toda a consciência ali naquele momento. Ele passou por momentos difíceis, ele passou por momentos que ele deve ter muitas vezes chorado numa prisão injustamente, vendido pelos seus irmãos, os irmãos que era para amar, né? Que era para estar junto, que era para cuidar um do outro, vender. Mas quando José começa a analisar tudo o que aconteceu com ele, ele fala para os irmãos deles: não vos irriteis contra vós mesmo por ter me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vocês. Olha que maravilha. Mostrando o Deus da graça, o Deus da aliança, conservando o seu povo. E nesse de conservar o povo de Israel, Deus conservou muitas outras nações, porque não foi só Israel que foi abençoada por José ser governador do Egito, porque as outras nações também passaram fome e também foram até o Egito para comprar mantimento. Então a misericórdia de Deus se estendeu até as outras nações. Maravilha. Aí no versículo 6 ele fala: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Então Deus usou José, Deus na sua soberania, porque às vezes a gente pode pensar, quando estamos passando por uma dificuldade muito grande, quando passamos por uma perca, quando passamos por um momento como esse que a minha geração não viveu, e acredito que o Senhor também não viveu uma fase como uma pandemia como essa, a gente fica se perguntando, mas por que, né? Deus está no controle de tudo, e o povo da aliança ele vai preservar até a consumação dos séculos, até Cristo voltar para nos buscar. E nós vemos aqui, Ju, que José, ele não iludiu ninguém, né? Ele não mentiu. E quando que ele disse aqui, porque agora não entristeçais, né? Nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para
conservação da vida. Deus me enviou diante de vós. Ele disse aqui no versículo 6, né? Isso. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda resta 5 anos. Quer dizer que se alguém nesse momento não tinha ainda exortado o povo, né? Que talvez alguém pensou, já faz 2 anos, acabou, né? Acabou a fome. Mas ele falou, não, ainda falta 5. Ainda falta 5, que foi o sonho de Faraó, né? Sonho de Faraó. 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Isso. Então, ele repete isso 3 vezes. Deus me enviou. E quando ele fala no 7, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento, ele demonstra que ele crê totalmente na promessa de Deus para o povo da aliança. José sabia que Deus iria sempre preservar um remanescente apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias. Porque através desse povo ia vir Cristo, ia vir o Salvador. E quando ele fala no 8 assim, assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Ele está mostrando aqui para os irmãos dele que o que eles cometeram contra ele, a injustiça, o pecado, o crime de tentar contra a vida dele, de vender ele, foi tudo um plano soberano de Deus, porque Deus já sabia que lá na frente ia ter a fome. E Deus já tinha preparado para que José estivesse ali para governar o Egito, para que José estivesse ali para a preservação da vida do povo dele. Então o Deus da aliança, o Deus do pacto, ele manteve a sua aliança. E assim é com nós até hoje. Amém. E assim Deus nos mantém, assim Deus nos sustenta através da sua palavra. Assim Deus coloca no nosso coração, Deus nos alcança com a sua graça, a maravilhosa graça redentora de Cristo, aonde graça significa favor imerecido. Então, assim, nós não merecemos nada, mas Deus, por sua misericórdia, por seu amor e por sua justiça, nos alcançou com a sua graça e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Assim foi também quando Deus, no começo da igreja, a igreja primitiva, a perseguição que teve contra os apóstolos só fazia a igreja crescer. Então eles matavam os apóstolos, mataram Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, porque Pedro falou, eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Aí tem os outros apóstolos também que foram mártires, e Deus só fazia a sua igreja mais forte e multiplicava. Então o Império Romano, toda vez que investia contra a igreja, investia contra os cristãos, ele só aumentava, e eles não entendiam isso. Assim, quando foi na Reforma Protestante, que eles perseguiam os reformadores, que eles também matavam, Deus preservou um povo que mudou para a América e fundou os Estados Unidos, e ali e fez a sua palavra se espalhar por sobre a terra. A palavra que Deus é maravilhoso, que a palavra de Deus é ela quem nos corrige, nos exorta, nos alimenta. Deus se revelou através de nós, para nós, através da palavra dele. Então o Deus da aliança, que ele fez aliança com Abraão lá atrás e falou para Abraão, de ti farei uma grande nação, Deus veio preservando e Deus veio guardando o seu povo. Todas as investidas que os reis deram para matar Jesus, Deus sempre preservando o filho dele, que é o nosso Salvador. Então, assim, o Deus da aliança, ele nos sustenta através da tua palavra. E José, naquela época, com tudo que aconteceu com ele, ele viu a graça de Deus sobre a vida dele, a graça de Deus sobre os irmãos deles. E quando ele fala para os irmãos dele assim, não foste vós que me enviaste para cá, Deus me pôs por pai de Faraó
e senhor de toda a sua casa, como governador de toda a terra do Egito. Então ele está falando assim, porque eles tinham o peso. Muitos ali diz que Judá implorou, não vamos matar o menino não, vamos vender ele, porque os outros queriam matar. E eles sabiam que tinham sido injustos com José. Eles sabiam o que eles tinham praticado com o irmão dele. Então, quando Deus ele fala isso pros irmãos dele, é mostrando assim, ó, vocês erraram, mas Deus estava no controle de tudo. E Deus preservou a nação de Israel através de José. Amém. Aí em Romanos 11:36, o senhor pode ler para nós? Aí encerra a palavra de hoje. Aí encerra a palavra de hoje. Isso. 36. 11:36. A palavra disse assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito. É isso? Romanos 11:36? Isso. É não, eu li 26, né? Ah, é o 36 que você quer, né? Isso. A palavra de Deus então disse assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, e a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Então a palavra de Deus diz que porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Não é? E através de Cristo nós somos o Israel de Deus hoje. Que bênção, a graça, né? nos alcançou, chegou até nós. E o Deus da aliança fez uma aliança conosco, que Ele mandou o Salvador e Ele vai voltar para nos buscar. E é nessa certeza de que Cristo vai voltar para levar a sua igreja com Ele, para levar os fiéis que permaneceram, que a gente descansa o nosso coração e passa por momentos adversos, por momentos difíceis, mas Deus sempre está nos guardando, nos preservando, nos sustentando e nos fortalecendo através da sua palavra. Olha, Ju, que palavra, viu?